convido o doutor Ciro Costa, advogado, professor e pesquisador sobre blockchain e regulação de criptoativos, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer à comissão pelo honroso convite, na pessoa do seu presidente, deputado Áureo, que está fazendo um excelente trabalho aqui no dia de hoje. Bom, pessoal, como dito, eu pesquiso a matéria já há alguns anos. Eu ouvi atentamente os colegas, representantes de agências reguladoras, e eu costumo dizer, uma analogia para a fixação daqueles que estão tendo contato com a matéria pela primeira vez, que a sociedade mundial, não é a sociedade brasileira, ela passa por um movimento de mudança de paradigma, talvez, como eu dito por analogia, tão semelhante ao movimento de mudança da análise física, quando Einstein apresentou sua teoria da relatividade ali para os newtonianos até então e sofreu uma resistência muito grande com o ciclo de Viena e etc., parte histórica. Bom, voltando a nosso debate, o mundo dos criptoativos, a própria blockchain, ela traz essa completa mudança de paradigma, sem deixar para trás toda a construção já realizada, tanto em esfera normativa quanto em esfera científica. O que eu me propus a trazer aqui hoje seria uma pergunta principal, baseada em algumas premissas, seria, primeiro, deveríamos regular o tema? Esse é o primeiro ponto. Definido, eu já adianto minha posição que sim. O fato é quando, quando regular, porque a estrutura de regulação ela se baseia a doutrina ensina várias formas, antecipadamente, durante, o próprio wait and see, ambiente de testes, já existente aí na CVM e no Banco Central com o sandbox, enfim, e como, por fim, regular isso, me parece que a escolha do projeto caminha para uma regulação antecipada, fundamentada no enforcement, com alguns recrudescimentos de pena e surgimento de novos tipos, principalmente alteração no que tange o crime contra a economia popular, famosa pirâmide, esquemas Ponzi, etc. Bom, o fato é que a regulação de tecnologia, ela deveria passar, antes de tudo, por um princípio geral de regulação do tema, que é a neutralidade. A própria regulação, quando se foi editada a norma de regulação inicial da internet, a premissa maior baseada na norma foi a própria neutralidade. A mesma coisa com a lógica da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui, talvez, o colega doutor André Espanhol citou um ponto muito interessante. Talvez isso aqui seja o início de um processo para caminhar para um ambiente regulatório mais maduro, mais completo. Bom, o fato é, quando nós optamos pelo enforcement, e a doutrina nos ensina que a regulação de tecnologia tem alguns casos muito interessantes, quando a gente opta pela proibição completa do instituto, da ferramenta, que foi o caso de compartilhamentos de músicas. Muitos devem lembrar aí de algumas plataformas em que todos nós baixávamos músicas até então culturalmente aceito. E a opção do regulador europeu, norte-americano, foi na opção de proibir completamente isso, obviamente visando a manutenção da ordem naquele momento, dos direitos autorais. A consequência disso é que o mercado tecnológico se adaptou e surgiu ali os famosos torrents, ou seja, é impossível de se proibir uma transação, porque a partir daquele momento o arquivo não estava mais com apenas um usuário, mas estava em todos os usuários. Isso inviabilizou completamente a manutenção dos direitos autorais até então, inclusive criando um sistema que hoje todos nós utilizamos, que é o streaming, que foi um surgimento para a sobrevivência da indústria musical. Bom, um segundo ponto seria o fato da acumulação de regulação. De igual modo, essa questão da simbiose que a própria cripto traz, ora como moeda, ora como ativo, é também destacado historicamente pelo o famoso Karl Marx, no seu livro O Capital, em que ele trabalha claramente
essa simbiose do ouro, utilizado como ativo e dinheiro. E isso não é uma novidade histórica, né? Nós estamos aí deixando de lado algumas construções muito bem postas. Bom, mas o ponto é, ao trazermos duas agências reguladoras, e aqui não saberia dizer neste momento qual seria o melhor caminho para regular em termos de agência, mas será que nós conseguiríamos conversar entre agências que expedem instruções normativas tão complexas e diversas? Será que a regulação trará a tão buscada aqui, como os colegas disseram, segurança jurídica, ou nos colocará num conflito normativo, coisa muito comum, né, no Data Venia, no ambiente regulatório brasileiro? E eu trago aqui uma lembrança. Há 2 anos atrás, o Congresso publicou uma norma, o colega citou parte de liberalismo, liberdade econômica. Nós temos uma lei de liberdade econômica, uma lei federal, em que cria uma análise de eficácia regulatória, né? Eu peço vênia para fazer a leitura do artigo, que ele é muito interessante e faz sentido para nosso ponto aqui em debate. Que é o artigo 5º, diz o seguinte, nós estamos falando da Lei 13874 de 2019. As propostas de edição de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas de realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Data máxima vênia, não sei se nós estamos aqui se lembrando dessa norma tão importante, que foi realmente um grande mudança também de paradigma. É um critério muito claro e inclusive, sugiro a todos fazer uma leitura. Por fim, o ponto em que eu gostaria humildemente aqui de sugerir, é que nós pensássemos numa regulação, como novamente citando aqui o doutor André, em termos de acompanhamento constante da evolução da tecnologia, evitando a técnica regulatória sancionadora exclusiva, baseada apenas em enforcement, e buscar soluções já muito existentes, que a doutrina chama de regulação responsiva, essa responsabilidade, numa pirâmide sancionadora, que a própria ótica de compliance, citado pelo colega também, nos protocolos de prevenção à lavagem de dinheiro, a lei de lavagem de dinheiro traz muitas opções com relação a isso, KIC, enfim. E, por fim, utilizarmos, novamente citando o colega, da própria tecnologia. Nós temos uma estrutura totalmente rastreável. Doutrinadores chamam de pseudo-anonimidade. Então, é importante utilizarmos essa inovação, punirmos, certamente, evitar o que alguns chamam de faroeste brasileiro que nós vivemos hoje, com ausência total de segurança para os agentes. Por isso que eu adiantei minha posição, devemos sim regular, separar ali o joio do trigo, mas evitar esse consequencialismo sancionador, esse fetiche do direito penal, que eu ouso dizer que eu entendo um pouco pela minha prática penal, em que a solução de todos os nossos problemas passa por sanção penal. Se fosse assim, acredito que nosso país estaria muito melhor do que hoje se encaminha. Novamente gostaria de agradecer ao professor do deputado Auro Ribeiro, a comissão pelo convite, e me coloco à disposição para o acompanhamento do debate e novos pontos. Obrigado. Agradeço a exposição do Dr. Ciro Costa Chagas.